Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula da lição de número 11, datada do dia 13 de março de 2022, com o título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E o texto áureo está em Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Uma ótima lição falando sobre o movimento pentecostal, o mover do Espírito e o livro de Atos como livro dos Atos do Espírito de Deus. Apesar de muitos conhecerem como Atos dos Apóstolos, alguns chegaram a chamar de Atos do Espírito Santo. Então, uma lição importante. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Quando postamos um vídeo novo aqui, você recebe uma notificação para assistir esse vídeo. Assistindo e gostando, dê um likezinho no nosso vídeo. Então, o Evangelho de Lucas, quanto também o livro de Atos, conjuntamente foram escritos por Lucas, o doutor, o médico amado. E nós observamos que o derramar do Espírito de Deus primeiro acontece na vida de Jesus, quando ele foi cheio do Espírito, a plenitude do Espírito de Deus estava sobre a vida do Mestre. Posteriormente, os discípulos receberam no dia de Pentecostes. E a partir do mover do Espírito, eles, cheios do Espírito, começaram a falar novas línguas e então receberam a virtude do Espírito para pregar em toda a região e operar sinais e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. No primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, e o primeiro ponto do primeiro tópico, o Espírito Santo no Evangelho, a gente vê isso presente, né? Lucas registra acerca da vida e obra de Cristo. Então o evangelista vai enfatizar a ação do Espírito, que ela é percebida na vida de João Batista, o mover do Espírito, a ação que levou Jesus envolvendo João Batista. Depois na vida de Isabel, quando ela encontra Maria, a ação do Espírito através das crianças. Na vida de Zacarias, o Espírito também é presente ali constantemente. Na concepção de Maria, quando o anjo diz assim: o que está em ti é concebido, é fruto do Espírito Santo de Deus. Então a concepção de Maria foi através do Espírito de Deus. Quando Simeão pegou Jesus e disse: agora, Senhor, agora já pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele estava falando ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê Cristo soprando sobre os discípulos o Espírito, depois dizendo para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então eles receberam esta ação do Espírito de Deus também, quando permaneceram firmes em Jerusalém. No momento do batismo de Jesus, a gente percebe que logo após João Batista o batizá-lo nas águas, houve uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E foi vista o Espírito descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba sobre a vida de Jesus. Então ali começa o ministério de Jesus. Ele, como um humano, nasceu da natureza humana, o verbo se fez carne, precisava da ação do Espírito de Deus para desenvolver o seu ministério. Então o Espírito que encheu Jesus, a plenitude do Espírito, fez com que o Senhor Jesus Cristo fizesse todas as atividades sobrenaturais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então é o início do ministério de Jesus. E também João Batista, observando, acompanhando esses fatos, percebe que Jesus é o Cristo, e então João Batista tem a certeza que ele era o Messias, que Jesus era o Cristo. Então João Batista, com essas convicções, fala de Jesus,
Então ele percebe que as promessas dos profetas estavam cumprindo ali naquele momento da ação do Espírito e o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto do primeiro tópico fala do Espírito Santo e a tentação de Jesus. E Lucas registra que Jesus, cheio do Espírito, foi impelido pelo Espírito, para o deserto. E estando no deserto, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Observe que quando o diabo se manifesta, dizendo assim, se tu está faminto, transforma essas pedras em pães, se de fato és Deus. Então ali, quando o diabo aparece para tentar Jesus, já é o ápice da tentação. Já é o auge da tentação, porque ele já vem sendo tentado durante 40 dias. Foi levado para o deserto e durante 40 dias ele é tentado pelo diabo. Então, quando o diabo aparece no cenário para oferecer que ele amenize a fome, transformando pedras em pães, que ele se jogue do pináculo do templo, quando o diabo aparece solicitando que ele o adore, então ali já é o auge da tentação. Ele já vem sendo tentado anteriormente. E então, durante 40 dias, Jesus foi tentado. Agora, esta tentação, Jesus ele vence com o jejum e com uma oração. E ele resiste ao diabo, como diz o texto, e pelo poder do Espírito e pela palavra ele vence aquela tentação. Consegue vencer o diabo, fazer com que o diabo se afugente dele, saia da vida dele. Então, ali Jesus vence pelo poder do Espírito, através do jejum e da oração e pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos ter este exemplo de jejuar e orar, estar apto pela palavra de Deus e cheio do Espírito para que a gente vença todas as tentações que se puserem diante de nossa caminhada. O quarto ponto do primeiro tópico é o Espírito Santo e a missão de Cristo. Logo após Jesus passar por esta experiência no deserto, então ele é conduzido pelo Espírito e volta para a Galileia. E ali, estando na Galileia, ao ministrar em alguns lugares, ministrou, falou, ele foi conduzido para Nazaré também pelo Espírito. E em Nazaré, na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, ele lê que o profeta diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então ele fez a leitura do texto de Isaías. Então ele diz assim, hoje se cumpre esta profecia sobre mim, dizendo que ele era o Messias. E o que o profeta Isaías estava profetizando dizia da vida dele, do ministério dele, que ele foi levantado e qualificado no seu ministério para evangelizar, trazer as boas novas às pessoas, para curá-las, tanto a cura da alma quanto a cura do corpo, libertar e restaurar os pecadores. Então o ministério de Jesus, ele precisava dar início, ele cheio do Espírito Santo, porque o Espírito, ele estava agora 100% homem na sua natureza humana, então precisava sobre ela a plenitude do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Então, ele cheio da plenitude tinha todos os dons, tinha todo o fruto do Espírito, toda a plenitude. Então, por isso que ele fazia milagres, prodígios, maravilha, tinha todos os dons, estava cheio do Espírito. Então, ele cheio dos dons, cheio do Espírito, então começou a salvar as pessoas, libertá-las das doenças do corpo, dar vista aos cegos, fazer com que os mudos falassem, os mortos ressuscitassem, as pessoas reconhecessem o poder do Espírito de Deus na vida de Jesus. No segundo tópico da nossa lição, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja, no primeiro ponto, o Espírito Santo em Atos, ali registra que é logo após a ascensão de Jesus, porque Jesus havia assoprado sobre os discípulos o Espírito. Eles já estavam com o Espírito de Deus na sua vida.
Agora, todo pecador que aceita a obra vicária de Cristo, ele recebe o Espírito, está com o Espírito na sua vida. E este Espírito é que traz o arrependimento, a regeneração, a santificação. Agora, Jesus dá ordem para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, observe que há uma diferença entre ter o Espírito de Deus na sua vida, pela ocasião da nossa conversão para a regeneração, e receber o revestimento de poder. Então eles precisavam estar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aqui os discípulos então estiveram quase 120 em Jerusalém, orando, buscando esse revestimento, quando o Espírito caiu sobre eles. É interessante que o Espírito cai como água, cai de uma vez por todas sobre ele. E Atos registra essa ação que inaugura na história da igreja a agência de Cristo, a inauguração da igreja. O Espírito Santo ele inaugura a igreja, a ação da igreja, que eles, cheios do Espírito, foram cheios para quê? Para evangelizar, para sair, serem capacitados para uma missão. Porque Jesus disse, permanecer em Jerusalém até... tinha um período, até que seja revestido de poder. E depois ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então era a partir do momento que eles fossem revestidos de poder, cheios de poder, deveriam sair para pregar o evangelho, para levar a novidade, fazer com que as pessoas se arrependessem, fossem curadas, libertadas. E nós vemos no segundo ponto, do segundo tópico, que a promessa foi cumprida no Pentecoste. Que promessa? A promessa de Joel. Joel dizia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos terão visões, os jovens. Então ali aquela profecia de Joel, ela está cumprindo. Pedro até, ele se lembra dessa profecia e diz assim, o que vocês estão vendo aqui, ninguém está embriagado, ninguém está cheio de mosto. É a profecia de Joel, que diz que do meu espírito derramaria sobre toda a carne. Então o espírito está sendo derramado. Então é ali que acontecem esses fenômenos. O texto diz assim de Atos, que foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles. E o Espírito de Deus, como símbolo do fogo, ele tem essa simbologia de purificar, queimar as impurezas, deixar a pessoa pura através do Espírito de Deus, que é o símbolo do fogo. E houve como se fosse o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Alguns dizem assim que o Pentecoste é barulho, mas nem todo barulho ele é Pentecoste. Mas o vento também é um símbolo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem essa simbologia do vento. Por quê? Porque o vento sopra onde quer, e o Espírito de Deus ele cai aonde as pessoas estão buscando. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito são assim como este vento. E o vento também sopra para longe a sujeira, né? O vento tem o poder de soprar e de limpar as pessoas. Então o Espírito Santo ele sopra para longe aquilo que por uma causa não está de acordo com a palavra, ele vai soprando, vai libertando as pessoas. Então, logo após o Espírito descer sobre os discípulos, eles de fato foram pregar o Evangelho, foram por todos os lugares pregar o Evangelho a toda criatura. O poder de Deus se manifestou através da mensagem que eles pregavam e houve maravilhas, sinais operados, almas alcançadas pelo poder do Espírito. E agora no terceiro ponto do segundo tópico, fala da expansão da igreja primitiva. Como que a igreja se expandiu? Lógico que eram quase 120 quando o Espírito caiu sobre estas quase 120 pessoas, capacitando esses crentes para o serviço cristão. Então, quando a multidão que estava em Jerusalém veio ao templo ver o que era aquele barulho dos cristãos falando línguas, o mover do Espírito, Pedro aproveitou a ocasião, se levantou e começou a explicar, a pregar a mensagem da palavra de Deus, dizendo aqui, o que vocês estão vendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, é um cumprimento, o Espírito caiu, é uma ação divina, que é uma ação sobrenatural, não é algo humano, é algo causado pelo Espírito de Deus. E a multidão ouvindo atentamente,
e vendo que aqueles homens não tinham estudado outras línguas, que eram homens simples, que eram pescadores, então, e agora estavam falando em outras línguas, e inclusive em línguas que eles próprios sabiam, nos seus próprios dialetos, perceberam que aquilo era uma ação do Espírito de Deus. Então, Pedro fez o apelo e o texto diz que quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Quase 3.000 almas, com quase 120 que já estavam ali buscando a operação do Espírito de Deus. Já temos um número considerável de pessoas que, através do revestimento de poder e da capacitação dos discípulos para a evangelização, essas almas estavam sendo alcançadas. E ainda o texto de Atos relata que, após a cura do coxo na porta do templo, que pedia esmolas, e Pedro e João diziam: não temos pratas, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre expressivo na vida do coxo acontece de imediato, e todos conheciam ele, que era um coxo. Então as pessoas, vendo ele agora curado, andando, glorificando, as pessoas vieram para ver quem havia feito aquele milagre. E então Pedro pregou novamente outro sermão, falando que a ação de Jesus era curar, salvar, libertar o que se havia perdido, e aquela ação era através do poder de Deus. Quase 5.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Então observe, quase 5.000 almas, com quase 3.000 almas, com quase 120, nós temos uma igreja poderosa, extraordinária, alcançada pela mensagem do Evangelho, através da capacitação dos discípulos pelo Espírito Santo de Deus para pregarem e operarem sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo. Felipe, ele chega em Samaria e começou a pregar. O texto diz que havia grande alegria naquela cidade por causa da manifestação do Espírito de Deus. Nós vemos o Espírito na vida de Cornélio e da sua família, que se renderam aos pés de Cristo pela mensagem do Evangelho e a capacitação do Espírito através dos que pregaram a palavra a ele. Nós vemos o Espírito na vida de Paulo, que alvoroçou o mundo de então. Paulo visitou diversas cidades, plantando igreja, libertando pessoas. Os pecadores vinham aos pés de Cristo, eram libertos, eram curados, eram salvos, porque Paulo estava capacitado pela ação do Espírito de Deus. Então todos esses relatos de Lucas e de Atos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Agora, no terceiro tópico da nossa lição, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, o primeiro ponto fala do revestimento do poder do alto. Então Pedro ensinava que todas as promessas elas deviam ser para todos os salvos, ao contrário do que muitos dizem da ideia de hoje, né, que a operação do Espírito Santo, como ao falar em línguas, ficou para a igreja primitiva, e que isso cessaram na atualidade, que os dons espirituais cessaram ali com a igreja primitiva. Lógico que o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo na regeneração é inevitável, é evidente. Quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo vem sobre a pessoa, religando ele com Deus, trazendo a comunhão da pessoa com o Espírito de Deus. Isso é evidente. Agora, é diferente da ação do Espírito Santo de Deus. Pedro mostra isso na sua carta. Então, ressalta que o Pentecoste, a lição ressalta isso, que os discípulos já tinham o Espírito Santo. João, o Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito. Eles já tinham o Espírito Santo. Agora, a ação ali em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. É uma outra ação. Todo salvo, todo pecador, quando se rende a Cristo através do arrependimento e da mensagem salvífica, ele já recebe de imediato o poder do Espírito de Deus, através da regeneração, do arrependimento, trazendo a fé. Então ele tem o Espírito Santo. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Agora, é diferente do batismo com o Espírito Santo, ali em Atos. Porque João, ele diz isso, que quando o Senhor Jesus apareceu, no momento em que os discípulos estavam em um ambiente fechado, com medo dos judeus, o texto de João diz que o Espírito do Senhor soprou sobre eles o Espírito,
e diz: recebeis o Espírito de Deus. João capítulo 20, versículo 22. Mas depois o próprio Cristo diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele já tinha um poder através do Espírito. A gente percebe uma ação dos discípulos anteriormente, expulsando em nome de Jesus, que eles eram enviados, que expulsavam e libertavam as pessoas dos demônios. Eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios saem. E Jesus disse: alegrai-vos não por causa disso, mas antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, ele já tinha um poder. Agora, Jesus disse isso depois de soprar sobre eles o Espírito, e eles terem o Espírito, diz para ele: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, é uma ação muito diferente, porque muitos têm confundido que o batismo no Espírito Santo é a regeneração. Muitos têm dito que no momento que a pessoa se arrepende, ele já recebe o batismo com o Espírito Santo. E são coisas distintas, né? Você receber o Espírito na regeneração, para, através do arrependimento e da fé, ser uma nova criatura e ser revestidos de poder. E isso não ficou limitado apenas à igreja primitiva, como alguns dizem. Nossa corrente pentecostal, acreditamos que os dons, eles servem para esta atualidade, como o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas para a atualidade. Foi Pedro quem disse isso, né? Que esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E o Senhor Jesus Cristo nos chamou, nós fazemos parte dessa promessa do recebimento do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, porém, o batismo, com o Espírito Santo, ele, além de ser distinto, ele é para trazer poder espiritual para o cristão e a igreja realizar a obra da expansão do Evangelho, através dos milagres, das curas, das maravilhas, a obra é realizada. E também para trazer uma vida cristã vitoriosa. O Espírito de Deus, o fruto do Espírito também, ele produz uma vida cristã vitoriosa e uma adoração mais profunda. Adoramos e louvamos com veemência ao nosso Criador através do Espírito Santo de Deus, conforme disse Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, dizendo essas palavras e tendo consciência disso, a igreja atual, ela deve seguir exemplo da igreja primitiva. Assim como a igreja primitiva buscou o revestimento de poder, foram revestidos de poder, a igreja deve buscar também esta ação do Espírito, buscar o revestimento de poder, ser cheio do Espírito para a realização completa da obra do Senhor nosso Deus. Como sabemos se somos batizados com o Espírito Santo de Deus ou não? O segundo ponto diz: as línguas como evidência inicial. O falar em línguas é uma evidência que fomos batizados com o Espírito Santo. As línguas devem estar presentes. A pessoa só é batizada com o Espírito Santo de Deus quando passa a falar em mistério com Deus. E a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. E alguns então falam da glossolalia e da xenolalia, uma para discernir as línguas humanas e outra uma língua que não existe. E o texto diz assim: o que fala em línguas fala em mistério com Deus. Só Deus o entende e ninguém é discernido. Então é uma língua que não é dos anjos. Alguns têm dito que o batismo com o Espírito Santo é falar na língua dos anjos. Não, se fala em mistério, só Deus entende, então não é a língua dos anjos, nem do diabo, porque o diabo ele entende a língua dos anjos porque era querubim ungido. Pode ser a xenolalia, língua humana, a gente falar em um mistério numa língua humana para instruir alguém e etc e tal. Mas pode ser a glossolalia, uma língua que não existe e só Deus entende, e nós somos edificados pelas nossas próprias línguas, falando em língua. Então, no Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, o centurião e a sua família falaram em línguas. Em Éfeso, houve a igreja falando em língua. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Paulo diz assim aos Coríntios que ele falava mais língua do que todos os coríntios. Mas na hora de pregar,
ele preferia falar línguas que as pessoas entendessem, porque ele falava a língua consigo mesmo, porque só Deus entende, a não ser que haja um intérprete interpretando as línguas. Aí você pode cantar em línguas diante da igreja, profetizar em línguas que haverá um intérprete, pregar em línguas, fazer ação em línguas que alguém vai interpretar. Então, o falar em línguas, ele é como evidência do batismo no Espírito Santo. As línguas, elas só cessarão quando Cristo voltar. É por isso a instrução bíblica é procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Não devemos proibir as pessoas falarem em língua, porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo com Deus. Então, deixem as pessoas falarem em língua. Acreditamos na evidência do batismo com o Espírito Santo, que alguém na atualidade pode buscar o batismo com o Espírito Santo, ser cheio de poder e falar em mistério com Deus. E sabemos que, e temos ciência que não é ao momento da conversão que é o batismo, não é na regeneração que é o batismo, mas a ação do Espírito Santo no momento do arrependimento, no momento do ato de fé, da fé salvífica, e o Espírito trabalha na regeneração e na santificação da nossa vida. Mas o ser cheio do Espírito, o buscar o batismo com o Espírito Santo, é para ser revestido, para ter uma autoridade espiritual, para pregar com ousadia, ordenar a cura do corpo e a expelição das enfermidades, como também expulsar os demônios, porque somos cheios do Espírito de Deus e quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A plenitude do Espírito é o terceiro ponto do terceiro tópico. Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito. É do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Então ele tinha todos os dons, todos os frutos, todo o poder, toda a ação do Espírito estava na vida de Cristo. A igreja de Corinto também tinha todos os dons, né? Paulo diz de forma que eu não vos louvo, apesar de terem todos os dons, faltava os frutos. Então Paulo não elogiou a igreja porque buscou os dons, tinha os dons, mas falhava em relação à sua vida cristã diária. Então o derramar do Espírito, conforme disse em Atos 2,17 Pedro, citando Joel, é um derramar sobre toda a carne. Todos podem receber o poder do Espírito através do batismo com o Espírito Santo. E o derramar do Espírito é o início da era do Espírito, de uma nova dispensação. A era do Espírito, que ela é contínua e continua até a volta de Cristo. Nós estamos vivendo a era da graça, a era da igreja, a era do Espírito de Deus, que está batizando, que está renovando, que está salvando, curando as pessoas, enchendo ela através do fruto do Espírito. Essa ação contínua, ela vai até a volta de Cristo para a igreja. E a plenitude, ela abrange não somente os dons espirituais, porque os dons espirituais, quer dizer, os dons do Espírito é o falar em línguas, é a fé, é o dom da palavra, as curas, os milagres, as maravilhas, o discernir do Espírito, mas ela também faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso aqui também é a plenitude do Espírito. E como disse a lição, as visões também fazem parte da plenitude do Espírito, porque ele dá visões para a sua igreja. Os sonhos, né? Também o sonho pode ser algo do Espírito, ele revela às pessoas, como já vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As profecias também estão relacionadas à plenitude do Espírito. Ele revela através de profecias, desvenda mistérios através de profecia, faz promessas através de profecias. E nós cremos nas profecias porque temos o dom de discernir os espíritos para saber de qual espírito está vindo esta profecia, os sonhos, as visões, as revelações. Se é o espírito do homem, se é o espírito maligno, se é o espírito de Deus. E aceitamos quando é o espírito de Deus trazendo esses mistérios para a nossa vida. Então o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é capaz de conduzir o povo, ele é capaz de encher o povo para uma missão específica. Qual que é a missão específica da igreja? É com autoridade, com intrepidez, como fez Pedro, pregar o evangelho de Deus.
a vida das pessoas através do poder do Espírito. E quando pregamos o Evangelho, como ouvirão se não há quem pregue? Quando pregamos este Evangelho, o Espírito entra em ação na vida do pecador, trazendo arrependimento. Quando o pecador se arrepende, ele é salvo. Quando é salvo, ele recebe o Espírito de Deus para a regeneração. E ele pode, a partir daí, receber a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito, os dons espirituais, o fruto do Espírito, porque na nossa vida, a ação do Espírito de Deus ela é contínua. Cada vez mais o Espírito trabalha em nosso interior para tirar tudo que ficou do pecado, toda a consequência do pecado e trazer a perfeição. Deus ele quer aperfeiçoar a sua igreja através da palavra com a ação do Espírito de Deus em nossa vida. E assim concluímos que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Tanto em Jesus, o Espírito está presente capacitando-o para o seu ministério, quanto na vida da igreja, capacitando-nos para o ministério da igreja, para o ide de Jesus para a igreja. E este revestimento na vida do crente, ele não é apresentado como um dom para a salvação. O revestimento não, como um dom para a salvação, mas como uma unção dos salvos para o testemunho, testemunhar de Cristo, falar de Cristo, do Evangelho, e para o serviço cristão, para as obras. Os nossos atos devem ser também através da ação do Espírito Santo, da nossa capacitação. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso às Escrituras. Receber o Espírito Santo, ser cheio para a salvação, para a regeneração, o dom da salvação, e depois ser revestido de poder, para ter o poder, a plenitude do Espírito na nossa vida, para fazer, através do Espírito de Deus, sinais, prodígios, maravilha, evangelizar com poder e levar o Evangelho do Reino a toda criatura. Portanto, professor e professora, que nesta aula os seus alunos possam ter claro a ação do Espírito Santo e o propósito do Espírito de Deus em nossa vida. E que você possa ter uma aula abençoada, que seus alunos cada dia mais tenham desejo de estar na escola dominical aprendendo, se capacitando e buscando a ação do Espírito Santo para a obra que ele tem designado. Para você, uma boa aula a todos.